Eu não lembro o dia exato, só lembro que o sol estava quente demais naquele verão e a poeira da estrada batia no quintal como se fosse fumaça. Eu estava descascando mandioca na beira da pia, com os pés inchados de tanto ficar em pé. Minha mãe me olhou de canto de olho e aí ficou me olhando de cima a baixo. Não disse nada, só soltou um suspiro fundo, como quem já sabia de tudo, sem precisar ouvir uma palavra. Na época eu tinha 14 anos. Era só uma menina magrela, com os cabelos curtos e os joelhos sempre sujos de terra. Nunca tive boneca, nunca sonhei com vestido de noiva. Só queria aprender a fazer queijo igual minha mãe e cuidar das galinhas, mas meu corpo começou a mudar e eu não entendia por quê. A barriga começou a crescer e eu pensei que fosse verme ou sei lá, alguma coisa que comia estragado. Mas não era verme, era outra coisa. Minha mãe começou a me esconder, disse que era melhor eu não ir mais para a missa nem para o armazém do seu José. Meus tios pararam de visitar, as vizinhas começaram a cochichar mais alto. A filha da dona Rita tá diferente, mas com essa idade já? Que vergonha. Mas ninguém me perguntou nada, ninguém quis saber o que tinha acontecido de verdade. Meu pai, ele ficou mais calado do que nunca. Chegava da roça, largava o chapéu no prego e ficava fumando palha no alpendre. Quando me olhava, era como se eu tivesse virado um fardo. Nem raiva ele demonstrava, só desprezo. Eu dormia mal. Ouvia as corujas gritando lá fora e o barulho do vento mexendo no telhado velho. Tinha noites que eu acordava suando, apertando a barriga como se aquilo tudo fosse só um pesadelo. Mas não era. A barriga crescia, a vergonha também. E aí teve aquele dia. Ele entrou em casa quando minha mãe tinha ido buscar leite na fazenda do seu Amaro. Eu estava sozinha, rindo com as galinhas, descascando abóbora. Quando dei por mim, ele já estava ali, perto demais. Falei bom dia, mas ele não respondeu. Só encostou na porta e ficou me olhando. Aí eu parei de respirar. Não vou falar mais do que aconteceu ali. Não precisa. Mas a partir daquele dia eu nunca mais fui a mesma. Minha mãe entendeu tudo só de olhar para mim. Chorou, mas nunca perguntou nada. E o pior é que eu também não tinha as palavras, né? Eu só tinha o silêncio. Um mês depois, meu pai chegou mais tarde que o normal. Tava com os olhos vermelhos e trazia um galho seco na mão. Ele jogou aquilo no chão e falou só uma palavra: vergonha. Aquilo me destruiu mais do que se tivesse me batido. Eu queria gritar, dizer que eu não sabia o que estava acontecendo, que não era minha culpa, mas minha boca não abria, meus olhos só enchiam de lágrima, só enchiam de. Pensei em fugir. Fiz uma trouxinha com um vestido velho e um pedaço de pão. Esperei todo mundo dormir. Mas quando cheguei na porta, minhas pernas não foram, porque eu não tinha para onde ir. O mundo lá fora era pior do que o silêncio aqui dentro. Então eu fiquei. Fiquei e engoli o choro. Fiquei e criei uma casca. Passei a andar com a cabeça baixa. Não falava com ninguém, nem com Deus. A barriga cresceu como quem espera julgamento, e eu sabia. Uma hora o bebê ia nascer, e junto com ele, tudo aquilo que o povo gostava de sussurrar ia gritar. O povo da vila nunca esquecia. As fofoqueiras não deixavam o vento levar o assunto, e mesmo quando ninguém falava em voz alta, os olhos diziam tudo. Quando eu passava pela porteira da igreja, algumas viravam o rosto, outras faziam o sinal da cruz, como se eu fosse o próprio pecado andando em pé. Ninguém nunca perguntou se eu tinha sido forçada. Nunca quiseram saber se eu entendi o que estava acontecendo com meu corpo. Só sabiam repetir: menina nova e já com barrigão. Onde é que essa família vai parar? A cada dia eu sentia como se meu corpo fosse um fardo que eu carregava sem ajuda. Mãe dizia: engole o choro, menina, já tá feito. E eu engolia tudo: a culpa, a vergonha, a dor. Eu ajudava nos afazeres da casa como sempre. Lavava roupa no rio, cozinhava feijão no fogão a lenha, fazia pão de queijo com a mão suada, mas já não era mais vista como menina. Não, eu tinha virado
aquela lá, a moça que caiu na tentação, a que ninguém encosta mais, mesmo que eu nunca tivesse escolhido. Tinha uma vizinha, Dona Nair, que adorava se meter na vida alheia. Um dia ela falou alto de propósito quando passei em frente à casa dela. Tem menina por aí que nem completou 15 e já está sabendo mais do que devia. Eu fingi que não escutei, mas aquilo me queimou por dentro como brasa no peito. Meu pai já não me dirigia mais a palavra. Comia no prato dele, saía para o campo e voltava como se eu fosse vento. Mãe tentava manter a rotina, mas a gente quase não trocava palavra. Às vezes, só trocava olhares, e neles havia cansaço, tristeza, talvez arrependimento. Os meses foram passando. A barriga cresceu tanto que eu já não conseguia me abaixar para pegar lenha. As roupas não serviam mais. A cada noite eu rezava baixinho para o bebê nascer logo, não por ansiedade de ver o rosto dele, mas porque eu queria acabar logo com aquele julgamento mudo que eu vivia todos os dias. Na véspera do nascimento choveu muito. Era raro chover naquela época, mas aquela noite caiu uma tempestade que molhou até o colchão. A casa tremia com os trovões e a água invadia a cozinha pelo vão da porta. Mãe acendeu as velas e colocou panos no chão, mas eu já sentia as dores vindo como cólicas fundas que iam e voltavam com força. Não teve tempo de chamar a parteira, nem médico, que aqui nunca chegou mesmo. Foi minha mãe, com as mãos trêmulas e olhos vermelhos, que me ajudou a parir. Ali mesmo, no chão da cozinha, entre uma panela de arroz queimado e o cachorro latindo de medo dos raios, meu filho nasceu. Eu gritei tanto que achei que o mundo ia acabar comigo, mas no fim o silêncio voltou. Um silêncio novo, espesso, pesado. Ele nasceu miudinho, não chorou forte, só um gemido fraco, como se não quisesse incomodar ninguém. Mãe o limpou, o enrolou num pano de saco de açúcar e o pôs nos meus braços. Mas eu não consegui segurar. Fiquei olhando ele de longe, tremendo. Minha mãe disse: vai, segura, é teu. Mas eu neguei com a cabeça. Disse que não podia, que não queria. E ela, do jeito dela, resolveu por mim. Na manhã seguinte, quando os vizinhos vieram bater à porta, ela anunciou: é meu filho mais novo. Tive tarde, mas Deus quis assim. E assim foi. O menino cresceu sendo meu irmão. Ninguém desconfiava que, na verdade, era meu filho. Eu o chamei de Tiago, mas nunca disse a ele que ele era parte de mim. Porque, no fundo, eu ainda não conseguia aceitar que aquilo tudo era real. Tiago era calmo, quase quieto demais para o tanto de criança que havia na vila. Desde pequeno, ele gostava de se esconder atrás das portas, observar em silêncio, ouvir conversas que não eram para sua idade. Talvez ele soubesse lá no fundo que havia algo de estranho em nossa história. Quando tinha 5 anos, perguntou para minha mãe: por que a avó é velha e tem filho pequeno? Minha mãe, sem pestanejar, respondeu: Deus faz milagre em quem tem fé. E ele aceitou, como toda criança boa aceita o que os adultos dizem. Mas eu tinha que ver ele todos os dias, crescendo, sorrindo, correndo no quintal. Cada passo dele era um espelho do que eu tinha vivido calada. O rosto dele, o rosto dele tinha os olhos do homem. Aquele mesmo homem que entrou na nossa casa naquela tarde e arrancou de mim a única coisa que eu ainda tinha, minha inocência. E toda vez que Tiago me chamava de mana, meu coração quebrava mais um pedaço. Aos 10 anos, ele começou a ajudar meu pai na horta. Meu pai, que até então nunca o tinha olhado com ternura, começou a ver nele uma continuação da linhagem. Era o neto que carregaria o sobrenome, que aprenderia a plantar milho, cuidar da enxada, vender queijo no mercado. Mas eu sabia que havia uma mentira grande crescendo ali, junto com ele. Ele era inteligente, mais do que eu jamais fui. Sabia ler cedo, fazia contas de cabeça, falava com jeito. Um dia me perguntou por que eu não tinha casado ainda. Porque não era para mim, respondi. Ele sorriu como se achasse graça. Com 15 anos, Tiago ganhou uma bicicleta usada. Foi o primeiro da vila a ter uma. Eu mesmo economizei um ano inteiro vendendo doce na feira para comprar.
Ver ele andando pela estrada de terra com o sol batendo nos cabelos me dava um alívio estranho, como se eu tivesse acertado em alguma coisa, finalmente. Mas ao mesmo tempo o medo me corroía. E se ele descobrisse? E se alguém contasse? E se o homem aparecesse de novo? Sim, porque ele ainda morava na vila, só que agora era outro. Andava de terno aos domingos, falava na frente da igreja, organizava reuniões com os fazendeiros, fazia discursos sobre família e respeito. As pessoas o escutavam, o aplaudiam. Eu não. Eu atravessava a rua quando via ele. O estômago revirava, o suor brotava no pescoço. Ele fingia que não me via, mas eu sabia, ele sabia. Sabia o que fez. E sabia que eu carregava o segredo dele no corpo do meu irmão. Minha mãe já andava mais curvada, com as mãos sempre geladas. Um dia me chamou na rede e disse: Se um dia eu não estiver mais aqui, cuida dele. Mas um dia você vai ter que dizer a verdade. Eu balancei a cabeça, mas no fundo eu não acreditava que teria coragem. Porque como se diz para um filho que ele é fruto de dor? Tiago completou 18. Passou na Universidade Federal em Montes Claros. A vila inteira fez festa. Meu pai chorou. Primeira e única vez que vi ele chorar. Ele foi embora com 2 malas e um sorriso largo. Eu fiquei no terreiro, acenando com a mão dura e o peito vazio. Nos primeiros meses mandava carta toda semana. Depois passou a ligar de vez em quando. A cidade foi moldando ele. O sotaque foi mudando. O cabelo, a roupa, até o jeito de falar comigo. Mas tudo bem. Ele tinha o direito de crescer, de virar homem, de se libertar, mesmo que fosse longe de mim. O que eu não esperava era a ligação que chegou 3 anos depois. Era uma voz nervosa do hospital. Diziam que Tiago tinha sofrido um acidente de moto e que precisavam de parentes para doação de sangue. Eu fui a primeira a chegar. Lá no hospital, a enfermeira me pediu o documento. Disse que o tipo sanguíneo não batia com o da mãe registrada. Pediu que algum parente de primeiro grau fizesse exame. Meu coração gelou. Eu dei o braço. Fiz o teste. Esperei sem comer, sem dormir, sem rezar, porque já nem acreditava mais. Quando ela voltou com o resultado, falou baixo. Você é mãe biológica dele, né? Eu só abaixei os olhos. Não consegui negar. A verdade tinha saído do sangue. Literalmente. O sangue, esse que a gente carrega por dentro sem nunca ver, tinha dito o que eu passei a vida escondendo. Eu não chorei ali na cadeira do hospital. Não gritei, só olhei para o chão como quem perdeu uma guerra que nem sabia que ainda estava lutando. A enfermeira, coitada, ficou sem graça. Tentou disfarçar, disse que era comum, que família sempre tem segredos. Mas eu não precisava de consolo. Precisa era de coragem, e eu ainda não tinha. Tiago acordou 2 dias depois. Estava fraco, com a cabeça enfaixada e o braço engessado. Quando me viu, sorriu daquele jeito que só ele tinha, meio de lado, como se quisesse fazer piada mesmo com dor. Eu segurei a mão dele e fiquei calada. Não sabia como abrir a boca. Mas ele, esperto como sempre, me olhou nos olhos e disse: Teve alguma coisa errada com meu sangue, né? Eu tentei desviar o olhar. Ele apertou mais minha mão. Me fala, mana. Eu quase morri. Agora eu quero saber tudo. Não me chama de mana, eu disse, e a voz saiu trêmula como se fosse outra pessoa falando por mim. Ele arregalou os olhos, ficou em silêncio. Eu respirei fundo, senti o ar pesar dentro dos pulmões, e então falei, pela primeira vez, com todas as palavras. Tiago, eu sou tua mãe. O quarto ficou mudo. O barulho das máquinas, o tic-tac do relógio, tudo pareceu parar. Ele não disse nada por um tempo. Só me olhava, um olhar que eu não sabia decifrar. Não era raiva, não era negação, era susto e talvez compaixão. Como assim, mãe? Aí eu contei. Contei do dia da abóbora, do silêncio, do nascimento na cozinha, do pano de saco de açúcar, do disfarce da minha mãe, da farsa que a gente manteve por medo. Eu falei tudo. E ele chorou.
Não por ele, mas por mim. Você era só uma menina, ele disse com a voz quebrada. E ninguém te protegeu. Aquilo me quebrou. Porque sim, eu era só uma menina. E o mundo me virou as costas. Ele segurou minha mão de novo. Eu sou seu filho e tenho orgulho de ser. Chorei. Chorei como criança. Chorei como mulher. Chorei por tudo que nunca deixei sair. Depois disso, ficamos mais próximos. Tiago me ligava toda semana. Me chamava de mãe com um carinho que doía e curava ao mesmo tempo. Mas ele queria saber quem era o pai. E eu ainda não conseguia falar. A Vila Claro soube da história. Gente assim não guarda segredo por muito tempo. E quando voltamos, tinha vizinho que virava a cara, tinha gente que me abraçava como se eu tivesse vencido uma guerra, mas no fundo ninguém sabia de nada, a não ser ele, o homem. Ele ainda estava lá, na vila, com a cara limpa, com o paletó bem passado, com o discurso pronto na boca. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde ia ter que olhar nos olhos dele, porque agora meu filho sabia da verdade. Faltava só ele saber da verdade inteira. Não foi fácil dormir naquela noite. Tiago estava no quarto dele, agora na casa da minha mãe, de volta depois do hospital, e eu na minha velha rede. A madeira rangia, o vento assobiava lá fora, e meu coração batia feito tambor de festa, só que sem alegria. Eu sabia que não podia mais fugir. O segredo que me queimava por dentro desde menina agora estava metade exposto, como ferida aberta. Faltava só dizer o nome. Só isso. Mas esse nome era um veneno que eu carregava na língua e não tinha coragem de cuspir. Na manhã seguinte fui até o quintal. Peguei um balde e fui tirar leite da vaca, como fazia desde que me entendo por gente. Mas as mãos tremiam. O balde caiu. A vaca estranhou e bufou. Eu sentei no banquinho de 3 pernas e chorei ali mesmo, olhando o céu branco de nuvem grossa. Tiago veio atrás de mim. Não falou nada no começo, só ficou ali, parado com as mãos no bolso. Depois se aproximou devagar, como quem sabe que o chão é frágil. Mãe, você precisa me dizer. Eu preciso saber quem ele é. Eu levantei a cabeça devagar. O que você vai fazer se souber? Não sei, talvez nada, mas eu tenho o direito de saber quem colocou você naquele lugar. Demorei, mas balancei a cabeça. Você já viu ele, muitas vezes, talvez até tenha apertado a mão dele sem saber. Tiago franziu a testa. Não, é o Zeca da loja de ração, o mesmo que fala no microfone da igreja todo domingo, aquele que tirava foto com o prefeito no ano passado. O rosto de Tiago ficou pálido. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi ele, eu disse. Foi naquele dia quando tua avó tinha saído. Ele entrou com a desculpa de entregar ração. E eu só lembro da porta se fechando. Tiago se sentou no chão de repente, como se as pernas não aguentassem o peso da verdade. Cobriu o rosto com as mãos. Ficou assim um tempo. Eu confiava nele. Ele me dava bala quando eu era pequeno, dizia que eu era educado, inteligente. Eu sei. Ficamos ali, em silêncio. Só o som da vaca mascando e o balde virado no chão. Depois de um tempo, Tiago disse: Ele ainda está na vila. Ainda fala com todo mundo como se fosse santo. Pois é. E ninguém nunca desconfiou? Talvez, mas ninguém quis ver. Ele levantou os olhos. Você vai fazer alguma coisa? Agora não é mais sobre mim, filho. Agora é sobre você. Naquela tarde, Tiago saiu de casa e foi direto para a igreja. Eu vi ele andando firme pela estrada de terra, camisa amassada, o rosto sério. Não tentei impedir, não podia mais. Mais tarde soube que ele entrou no salão onde o Zeca estava falando sobre família e juventude. Esperou ele terminar o discurso e, na frente de todo mundo, olhou nos olhos dele e disse: Você lembra da Maria que morava ali perto do riacho? Aquela menina que descascava abóbora? Dizem que o Zeca ficou branco na hora. Não respondeu. Só abaixou os olhos. Tiago continuou. Pois é, eu sou filho dela. E você sabe o que fez. Foi só isso. Não gritou. Não acusou. Não pediu justiça.
Só falou. E o salão ficou em silêncio. Um silêncio pesado como aquele que reinava na nossa casa quando eu era menina. Naquela noite, Tiago voltou para casa, me abraçou, disse: Eu não precisava de vingança, só precisava que ele soubesse que eu sei. E naquele abraço, eu senti que o ciclo tinha começado a se quebrar. No dia seguinte, a vila inteira parecia diferente. Não porque as casas mudaram, nem porque as ruas ficaram mais largas. Era o ar, o jeito das pessoas me olharem. Tinha algo novo ali, um tipo de respeito misturado com vergonha. Algumas vizinhas passaram pelo portão e não disseram bom dia, mas também não cochicharam. Outras só assentiam com a cabeça, como quem reconhece uma história antiga que sempre souberam, mas fingiam não ver. Iam. Zeca, ele sumiu. Não apareceu mais na igreja, nem na loja. Dizem que viajou para ficar com parentes doentes, mas a gente sabia que ele estava se escondendo. Não teve coragem de olhar nos olhos da vila depois do que Tiago disse em voz alta. Mas o curioso é que ninguém veio confirmar, nem consolar, nem confrontar. O silêncio que me perseguiu a vida toda agora era deles. E talvez, só talvez, agora eles entendessem o peso que carreguei por mais de 50 anos. Tiago ficou por mais uma semana. Ele me ajudava na roça, preparava café, fazia pão de queijo comigo, como nos tempos de menino. A gente não falava muito sobre o que tinha acontecido, mas o ar entre nós estava mais leve, como se o nó na garganta que me acompanhou a vida toda tivesse finalmente se desfeito um pouco. Uma tarde ele me perguntou: Mãe, você já pensou em contar isso para outras pessoas? Para mulheres que passaram por coisa parecida? Balancei a cabeça. Já pensei sim, mas toda vez que abro a boca parece que as palavras pesam mais que meu corpo inteiro. Mas talvez elas precisem ouvir. Talvez. Foi ali que comecei a pensar, não em contar para a vila, mas em contar para quem nunca teve voz, para meninas como eu fui, que um dia sentiram medo, vergonha e acabaram se calando. Naquela noite, peguei um caderno velho e comecei a escrever. Letra torta, mão trêmula, mas palavra por palavra fui colocando no papel tudo o que ficou preso por tanto tempo. Comecei pelo dia em que tudo mudou, o dia da abóbora, e segui. Escrevi sem parar, até a vela apagar sozinha. Tiago viu o caderno no dia seguinte e não disse nada. Só me deu um beijo na testa. Mãe, o mundo precisa ouvir tua voz. Talvez ele tenha razão. Talvez já seja a hora. Mas eu também sabia que havia uma última peça dessa história que ainda faltava se encaixar. Meu pai. Ele já estava velho. Mal saía da cama, falava pouco, ouvia menos. Mas estava vivo e nunca me pediu desculpas, nunca perguntou, nunca tocou no assunto. E eu precisava olhar nos olhos dele antes que ele partisse. Meu pai já estava com mais de 80 quando resolvi entrar no quarto dele com o coração apertado. O cheiro ali dentro era de remédio vencido, poeira e um pouco de café requentado. Ele estava deitado, coberto até o peito com aquele cobertor marrom que minha mãe costurou antes de morrer. Os olhos meio fechados, mas eu sabia que ele estava acordado. O velho o ouvia com o corpo mesmo quando os ouvidos falhavam. Me aproximei devagar. Sentei na beira da cama, onde antes só me sentava quando era criança e tinha medo da chuva. Pai, nada. Eu preciso falar. Ele virou o rosto para o lado da janela. Não vim pedir nada. Não vim acusar ninguém. Só queria saber se o senhor lembra. Um silêncio longo. A madeira do piso estalou. A chaleira chiava na cozinha distante. Eu lembro de tudo, Maria. Foi a primeira vez em muitos anos que ele disse meu nome. Então por que o senhor nunca me perguntou nada, nunca quis saber se eu estava bem? Ele demorou para responder. Quando respondeu foi com a voz cansada, mas firme. Porque eu tinha vergonha de mim, de você, do mundo. Porque eu fui criado para achar que mulher tem que se virar. E homem nunca erra. Aquilo me bateu mais do que qualquer palavra dura. Eu achava que o senhor me odiava. Eu odiava o que fizeram com você, mas não sabia como amar você depois disso. Achei que se a gente não falasse ia doer menos. Olhei para ele com os olhos cheios d'água.
Doeu igual, pai, doeu todos os dias. Ele virou o rosto de volta para mim. Eu devia ter te protegido, e falhei, mas sempre soube aqui dentro do peito que você era forte demais. Você aguentou tudo, e ainda criou aquele menino com amor. Eu abaixei a cabeça. A mão dele trêmula pousou sobre a minha. Desculpa, minha filha. Foi só isso. Mas foi como se um peso de 50 anos escorregasse das minhas costas. Eu não chorei, só respirei fundo, pela primeira vez sem culpa. Saí do quarto em silêncio. No quintal, Tiago me esperava sentado no toco de madeira com um pedaço de cana na mão. Falou com ele? Falei. E aí? Disse o que eu precisava ouvir. Ele sorriu. Os dias seguintes foram calmos. Eu e Tiago cuidamos da casa, colhemos abóbora, penduramos roupa no varal. Coisas simples, mas feitas com um tipo de paz que eu não sentia fazia décadas. Na sexta-feira, meu pai morreu. Morreu dormindo na mesma rede onde me embalava quando pequena. Não deixou carta, nem testamento, nem recado, mas deixou aquele momento no quarto, e para mim aquilo bastava. No velório, poucas pessoas falaram com a gente, mas Tiago ficou ao meu lado o tempo todo. Me segurava pelo braço como quem diz, você não está mais sozinha. E de fato eu não estava. Depois do enterro, sentamos sob o pé de manga do quintal. Mãe, o que você vai fazer agora? Agora, filho, eu vou viver. Ele riu, e eu também. Os dias depois da morte do meu pai foram estranhamente silenciosos. Não aquele silêncio pesado de antes, o que me afogava quando eu era só uma menina. Era outro tipo, como o de uma casa depois da chuva com chão molhado e cheiro de terra. Um silêncio de recomeço. Tiago passou mais um tempo comigo. Cuidava da horta, levava leite na casa dos vizinhos, lia em voz alta as cartas antigas da minha mãe. A gente começou a se conhecer de verdade, como mãe e filho, não como irmãos de mentira. Um dia, sentados na beira do fogão a lenha, ele disse: Mãe, eu quero escrever tua história. Eu olhei para ele sem saber o que dizer. Não como fofoca de vila, mas como testemunho, porque tem muita mulher por aí que viveu o que você viveu, e nenhuma delas teve a chance de contar. Fiquei em silêncio, não por medo, mas porque as palavras começaram a se ajeitar dentro de mim, como se finalmente tivessem achado o lugar certo para sair. Se for para dar voz às que ainda estão caladas, então escreva. E ele escreveu. Primeiro à mão, com lápis velho num caderno que achamos no armário do meu pai. Depois passou para o computador. Eu sentava do lado e ia contando, com a fala embargada e as mãos no colo, enquanto ele digitava com cuidado. Revivemos tudo. As dores, os silêncios, os olhares, cada detalhe. Às vezes eu parava no meio da frase e ele só me dava tempo. Nenhuma pressa, nenhum julgamento. Quando terminou o rascunho, leu para mim, em voz alta. E eu chorei. Chorei por mim, por minha mãe, por todas as meninas que um dia foram chamadas de vergonha, quando na verdade eram vítimas. Mas ainda faltava uma coisa. Tiago me perguntou se eu queria que ele assinasse o texto como autor. Não, eu disse. Quem vai assinar sou eu, porque essa história é minha. Ele sorriu, e eu senti um orgulho estranho dentro de mim. Um calor bom, que eu não sentia desde a infância. Alguns dias depois, Tiago voltou para a cidade. Levou com ele o caderno, um pendrive com o texto e um pedaço de queijo fresco enrolado no pano. Presente meu. Prometeu que ia mostrar a história para uma amiga dele, jornalista. Se ela gostar, a gente publica. Se não, tudo bem. O que importa é que você falou. E foi embora. Fiquei sozinha de novo, mas pela primeira vez não me senti abandonada. As noites voltaram a ser silenciosas, mas agora, quando deitava na rede, sentia um tipo de paz que não conhecia, como se finalmente eu tivesse me libertado daquela menina de 14 anos presa na cozinha. Passei a visitar o túmulo da minha mãe com mais frequência. Levava flores simples, rezava baixinho, contava para ela o que tinha acontecido. Ele soube, mãe. O Zeca soube. E o Tiago também. Sentia como se ela estivesse ali comigo.
escutando tudo com aquele olhar cansado que só mãe tem. E então, numa tarde nublada, a notícia chegou. O texto ia ser publicado. Numa revista grande, com meu nome. Tiago me ligou, emocionado. Mãe, sua história vai sair. E muita gente vai ouvir. Vai doer talvez, mas vai curar. Eu tremi, mas não de medo, de orgulho. Naquela noite, sentei de novo no terreiro e olhei para o céu. As estrelas estavam escondidas, mas o vento estava calmo. Fechei os olhos e agradeci. Não a Deus da igreja do Zeca, mas ao Deus que habita no silêncio das mulheres fortes. No domingo seguinte à notícia da publicação, acordei com a sensação de que o mundo estava mais leve. Vesti minha roupa de missa, aquela azul marinho com flores miúdas que guardava para ocasiões especiais, e fui até a praça da vila com meu chapéu de palha. Não era missa nem festa, era só vontade de andar, sentir o chão da vila debaixo dos pés. Algumas pessoas me olharam diferente, não com pena, mas com respeito, como se de alguma forma eu tivesse ganhado um lugar que nunca me foi dado antes, um lugar de fala, como Tiago dizia, um lugar de existência inteira. Na mercearia Seu Antônio, que raramente falava comigo desde o caso, me ofereceu um café coado na hora. Eu aceitei. Sentamos no banco de cimento e ele, sem levantar os olhos, falou. Leitor História. Eu esperei a crítica, o julgamento, o velho jeito de virar o rosto. Mas ele continuou. Meu avô fez coisa parecida com a prima da minha mãe. Naquela época ninguém falava, só escondia. Mas ver tua coragem fez eu pensar muito. Assenti com a cabeça. Não precisava responder. Só de ouvir aquilo, eu já sentia que alguma coisa estava mudando. Na semana seguinte vieram outras histórias. Vizinha que me puxava no portão para contar que sofreu abuso do tio. Moça da escola que leu a revista e me mandou carta dizendo: pela primeira vez senti que minha dor tinha nome. Eu não esperava tudo isso, mas recebi, com o coração aberto. Um dia o padre da igreja veio até minha casa. Disse que queria conversar. Maria, sei que a igreja falhou contigo, a comunidade também, mas quero que saiba, tua voz foi um despertar. Eu olhei bem nos olhos dele. Padre, minha fé nunca foi no altar, foi na resistência. Ele sorriu, triste. Mesmo assim, obrigado por não desistir. Na mesma semana, recebi convite para falar numa escola em Montes Claros. Fiquei nervosa. Nunca tinha falado com o microfone na mão. Tiago disse que iria comigo. Você só precisa ser quem sempre foi, mãe. Corajosa. Fomos. Era uma escola simples, mas cheia de jovens atentos. Quando entrei na sala, senti os olhos deles me atravessando. Uns com curiosidade, outros com ternura. Comecei falando devagar, do jeito que sempre falo. Contei da menina que descascava abóbora, da barriga que crescia, do silêncio. E quando terminei, uma menina levantou a mão e disse: Dona Maria, obrigada por dizer o que ninguém nunca diz. Aquilo me pegou fundo. Segurei o choro, sorri com os olhos marejados. Depois da fala, uma professora me abraçou forte. Você salvou mais de uma vida hoje, Maria. Eu voltei para a vila naquela noite com o peito cheio. Cheio de dor antiga, sim, mas também de cura nova. Tiago me olhou no ônibus e disse: Agora o mundo conhece a mulher que eu tive a sorte de chamar de mãe. Abracei ele, forte, como nunca antes. Naquele momento entendi, minha história não era mais só minha, era de muitas. Eu contar era uma forma de quebrar o ciclo, de impedir que o silêncio engolisse outras meninas como me engoliu um dia. Os dias foram passando e eu fui me acostumando com essa nova vida. Não era fama, não era glória, era algo mais sutil, respeito. Pela primeira vez eu sentia que podia andar na rua sem baixar os olhos. E mais importante, outras mulheres começaram a me procurar. Gente de tudo quanto é canto. Mandavam cartas, ligavam, algumas até vinham na minha porta, sentavam comigo no banco de madeira do terreiro e contavam suas dores, baixinho, com a voz trêmula que eu conhecia tão bem. Teve uma moça de Januária que veio de moto só para me abraçar.
Ela tinha sido abusada pelo padrasto e a mãe não acreditou. Disse que leu minha história numa página da internet e chorou 3 dias seguidos. Era como se a senhora tivesse contado a minha vida. Eu não tinha resposta, só abracei, e ela chorou no meu ombro feito criança. Essas mulheres não queriam conselhos, queriam escuta, queriam um lugar seguro, e eu, sem saber, virei esse lugar. Tiago dizia que isso era ativismo. Eu dizia que era acolhimento. Nunca pensei que, aos 73 anos, eu seria referência para alguém. Mas ali estava eu, mãos calejadas, cabelos brancos, voz mansa e um bocado de histórias guardadas no peito. Comecei a escrever mais. Histórias minhas, da minha mãe, das vizinhas, coisas que o povo achava que não tinham importância, mas tinham, porque quando a gente escreve, a gente impede que o mundo esqueça. Um dia recebi um envelope grande. Era do Ministério da Cultura. Diziam que queriam incluir minha história num projeto sobre memórias do sertão. Tiago quase pulou da cadeira. Mãe, você vai virar parte da história oficial. Eu ri meio sem acreditar. Logo eu que passei a vida sendo esquecida, mas aceitei. E com isso vieram viagens. Visitei outras vilas, sentei em rodas de conversa com mulheres mais velhas, vi brilho nos olhos de jovens que nunca tinham ouvido alguém dizer: o que te aconteceu não foi culpa sua. Em uma dessas viagens, numa comunidade pequena no interior da Bahia, conheci Dona Geralda, uma senhora de 81 anos que contou que também teve um filho do patrão quando era empregada doméstica e que o menino foi tirado dela logo após nascer. Passei a vida toda sem saber onde ele estava, disse com os olhos fundos de quem nunca dormiu direito. Fiquei em silêncio, só segurei a mão dela. Às vezes a gente não tem como mudar o passado, mas ouvir cura. Na volta dessa viagem, sentei na rede e fiquei pensando no quanto minha vida mudou. Eu, que antes era só a vergonha da vila, agora era chamada de Dona Maria, a escritora. Mas dentro de mim, continuava sendo aquela menina da cozinha, só que agora com voz. Na semana seguinte recebi outro convite, falar numa universidade. Eu tremi. Universidade, Tiago? Eu nem terminei a escola, mas a senhora tem o que mais importa, a verdade. Pensei muito, depois aceitei. Fui. Entrei num auditório grande, cheio de gente jovem, com celular na mão e olhos atentos. Me sentei numa cadeira simples, microfone no colo e contei. Contei tudo. E no fim, uma menina com dreadlocks levantou e disse: Dona Maria, a senhora me ensinou que ter medo não é o fim, é só o começo do grito. Aquilo me arrepiou. Na volta para casa, olhei para o céu. A lua estava cheia bonita. O vento soprava devagar. E eu pensei: se um dia eu morrer, quero que lembrem de mim assim, como quem gritou depois de anos de silêncio. Foi numa manhã de segunda-feira, quando o sol ainda estava preguiçoso no céu, que recebi uma visita inesperada. Bateram na porta com leveza. 3 toques. Só. Achei que fosse alguma vizinha vindo pedir fermento ou conversar fiado, mas quando abri era ele. Zeca. O mesmo homem, mais velho, mais enrugado, mas com os olhos iguais. Aqueles olhos que me acompanharam por anos como sombra maldita. Ele tirou o chapéu e ficou ali, parado na minha porta, como se o chão debaixo dos pés dele tivesse virado lama. Posso entrar, Maria? Minha vontade era dizer não, bater a porta, esquecer que aquele homem ainda respirava. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez a mesma que me fez sobreviver tantos anos, disse: Pode. Ele entrou devagar, sentou na cadeira de palha perto do fogão. As mãos tremiam. O chapéu no colo, como quem pede bênção sem merecer, eu fiquei em pé, perto da pia, com o pano de prato na mão, como naquela tarde antiga. Eu soube que você contou. Eu contei. Silêncio. Um silêncio que durou mais que o tempo, que pesou como pedra no ar. Eu queria pedir perdão. Engoli seco, não por emoção, por raiva. Raiva contida por décadas. Você veio pedir perdão ou veio se limpar?
Ele me olhou sem coragem de encarar meus olhos. Vim porque minha consciência não me deixa dormir mais, porque eu te vejo em todo lugar, pois devia ter visto antes, quando eu era só uma menina e você decidiu que meu corpo era teu. Ele começou a chorar, mas não era choro que me comovia, não era lágrima que lavava a culpa, era só a constatação de que, enfim, ele sabia que não ia escapar daquilo. Eu perdi tudo, Maria. Minha mulher me deixou, meus filhos não falam comigo, a vila me ignora. E você ainda acha que isso é pior do que o que eu vivi? Ele balançou a cabeça mudo. Você roubou minha infância, me condenou ao silêncio, fez meu filho crescer achando que eu era irmã dele, e agora vem aqui com cara de quem busca perdão? Ele tentou dizer algo, mas eu levantei a mão. Não, eu não vou te dar perdão. Isso não é novela. Não tem redenção para você. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo. Eu só queria que você soubesse que eu me arrependo. Pois saiba, e leve isso contigo até o fim. Ele levantou devagar, olhou mais uma vez para mim. Você é mais forte do que eu imaginava. Eu sempre fui. Você é que nunca quis ver. Zeca saiu, foi embora sem olhar para trás. E eu desabei. Sentei no chão da cozinha e chorei tudo o que guardei desde os 14. Não era só por mim, era pela minha mãe, pelo Tiago, por todas que passaram o que eu passei. Naquela noite, Tiago me ligou. Soube que ele te procurou. Soube rápido, hein? A vila é pequena. Ele se arrependeu, disse ele. E você perdoou? Não, mas me libertei. Do outro lado da linha, Tiago respirou fundo. Mãe, você é luz, mesmo depois de tanto escuro. Sorri, um sorriso cansado, mas inteiro. Porque naquele dia eu me olhei no espelho e não vi mais a menina machucada. Vi uma mulher inteira. Depois que Zeca foi embora da minha casa, nunca mais o vi andando pelas ruas da vila. Dizem que se mudou para longe, foi morar com um sobrinho num canto esquecido do interior. E, sinceramente, eu não pensei mais nele, porque o peso que ele representava já não me pertencia. Devolvi, deixei com ele. A vida seguiu, silenciosa, mas viva. Eu continuei recebendo cartas, mensagens, gente que vinha de longe só para me ouvir. Algumas levavam um caderninho, anotavam tudo o que eu dizia. Outras só queriam sentar no banco, tomar café e chorar um pouco. E tudo bem. Às vezes o que mais cura é só saber que a dor da gente não é única. Um dia recebi uma moça chamada Raquel. Tinha uns 25 anos, morena, magra, com os olhos cansados de quem já viveu demais em pouco tempo. Ela sentou comigo no terreiro, ficou um tempo sem falar. Depois soltou. Eu fui estuprada pelo meu padrasto aos 13. Minha mãe me expulsou de casa quando contei. Fui criada por uma tia, mas ninguém nunca acreditou em mim. Quando li sua história, foi como se alguém tivesse segurado minha mão. Fiquei quieta. Peguei a mão dela e disse só: Você não tá mais sozinha. Ela chorou tanto que molhou o pano que eu tinha no colo. Quando foi embora, deixou um bilhetinho. Obrigada por existir. Naquela noite, sentei na rede e pensei em todas as Raquels do mundo, em quantas ainda estão em silêncio, em quantas vivem sob o mesmo teto que seus agressores, em quantas cresceram ouvindo que a culpa era delas. E eu entendi de vez, minha história não era só cicatriz, era ferramenta, era luz. Foi aí que Tiago me ligou e me contou que a universidade queria transformar meu depoimento num documentário. Querem gravar com a senhora. Perguntar, filmar, mostrar para o Brasil quem é Maria de Lourdes, lá de Minas Gerais. Fiquei em choque. Filmar o quê, menino? Essas rugas, essas mãos secas? Filmar a verdade, mãe. E a verdade é bonita. Depois de pensar uns dias, aceitei. Vieram com câmera, luz, microfone. Um moço me maquiou de leve. Disse que era para a câmera gostar mais de mim. Eu ri. Nunca fui mulher de pintura, mas deixei. Sentei na cadeira com um pano de crochê no colo e contei tudo de novo, como da primeira vez, sem enfeitar, sem pular dor. Eu fui uma menina calada, uma mulher com medo, mas hoje sou uma velha com voz. Quando terminei, a equipe aplaudiu. Eu chorei, pela milésima vez, mas agora não era dor, era orgulho.
Semanas depois, o documentário foi ao ar. Passou na internet, na televisão educativa, até em festival de cinema. E o mais bonito foi ver outras mulheres contando também. Uma dizia: fui calada como Maria. Outra: sobrevivi como Maria. E outra: sou forte como Maria. Meu nome virou ponte. E não tem coisa mais bonita do que ser ponte para que outras possam atravessar o que eu atravessei sozinha. Depois do documentário, minha casa deixou de ser só casa, virou ponto de encontro, de acolhimento, de partilha. Gente de tudo quanto é canto aparecia para me ver, para me ouvir. Algumas vinham com dor, outras com vontade de contar e algumas só para agradecer por eu ter falado quando ninguém mais teve coragem. Eu confesso, às vezes era cansativo, mas nunca foi demais, porque eu sabia, cada história que chegava até mim era uma ferida aberta esperando um curativo, e eu já tinha vivido o bastante para entender que palavra também sara. Teve um dia em que uma menina de uns 12 anos veio com a mãe, quietinha, só observava. A mãe me disse que a filha tinha sofrido assédio do professor, que estavam com medo de denunciar, mas que depois de assistirem minha história, criaram coragem. Ela queria te conhecer, Maria. Diz que você é tipo uma avó de verdade. Meus olhos marejaram. Chamei a menina, abracei forte e disse baixinho no ouvido dela: nenhuma culpa é tua, nunca foi e nunca será. Ela não respondeu, só sorriu, mas foi o sorriso mais limpo que já vi. Naquela noite sentei com meu caderno. Escrevi mais uma página da minha vida, não com raiva nem tristeza, mas com gratidão. Tiago, que agora dava aula na universidade, me ligava toda semana. Mãe, tem gente usando o teu caso em aula de psicologia, sabia? É mesmo? Logo eu que mal fiz o segundo ano. Logo a senhora que ensinou mais que muito professor por aí. Rimos. Mas eu sabia que ele falava sério, porque a verdade, quando dita com coragem, tem um poder que nem diploma alcança. Comecei a ser convidada para mais lugares. Congressos, encontros, seminários. Às vezes dizia sim, outras não, eu escolhia a dedo. Nunca gostei de aparecer por vaidade. Eu só ia onde minha presença podia curar. Em uma dessas viagens fui até Recife. Sentei numa roda com outras mulheres nordestinas, todas com histórias cortadas por silêncio e dor. Uma delas me olhou com os olhos cheios d'água e disse: eu pensei que só comigo tinha acontecido, mas depois que ouvi a senhora, eu não me senti mais sozinha. Essas palavras ficavam comigo dias, semanas. Era como se a cada escuta meu passado se ajeitasse mais um pouco dentro de mim. E quanto mais eu falava, menos peso carregava. Era como tirar pedra do peito, uma por uma. Um dia Tiago me perguntou: mãe, a senhora ainda sente raiva? Pensei, demorei a responder. Raiva não, sinto pena dele, das pessoas que viram e calaram, de quem ainda vive no escuro, e da senhora mesma naquela época. Suspirei fundo. Dessa eu aprendi a cuidar. Porque sim, aprendi. Com o tempo, com as palavras, com a escuta. Cuidei da menina que eu fui, abraçando outras meninas que precisavam de voz. Cuidei da mulher que fui, dando sentido ao silêncio que me acompanhou por décadas. E hoje, quando olho no espelho, vejo mais que rugas e cabelos brancos. Vejo uma história inteira. Dolorida, sim, mas minha. O tempo passou como passa aqui no sertão, devagar, mas firme. A gente quase não vê, mas quando percebe, as folhas já mudaram de cor, a chaleira já ferveu e o corpo começa a avisar que o mundo lá fora continua girando, mesmo quando a gente para. Minhas mãos, que já foram ágeis no roçado e firmes na panela de barro, agora tremem um pouco. A vista embaça com facilidade e o fôlego. Bom, o fôlego já não me acompanha em toda a caminhada até o curral, mas o coração, esse nunca bateu tão forte e certo. Passei a caminhar pela vila com outra postura. Ainda que devagar, eu andava com o queixo erguido, não por orgulho, mas por dignidade, porque agora eu sabia quem eu era, e mais ainda, sabia que o mundo também sabia.
Um dia, uma repórter apareceu na minha porta, jovem, cheia de energia, caderno na mão, gravador no bolso. Disse que estava fazendo uma série sobre mulheres do interior que mudaram suas comunidades com a própria história. Maria de Lourdes, posso ouvir a senhora? Olhei para ela, sorri. Pode, mas vem com calma. Aqui a gente fala devagar. Ela entrou, tomou café, escutou tudo com atenção. Quando terminou, disse: Dona Maria, a senhora devia escrever um livro. Dei risada. Minha filha, eu só fui entender o que era trauma depois dos 60. Livro, eu nem sei por onde começa. Mas o que a senhora diz, ninguém mais pode dizer com essa verdade. E tem muita gente precisando ouvir. Fiquei pensando nisso por dias. E então decidi. Ia escrever, sim, mas não sozinha. Ia escrever com as outras. Com as Raquels, as Geraldas, as Joanas, com todas que passaram pelo meu terreiro e deixaram um pedaço de suas dores aqui comigo. Seria um livro de vozes, um livro de ecos. Conversei com o Tiago. Ele ficou entusiasmado. Disse que ia ajudar a organizar, digitar, revisar. Vai ser o primeiro livro escrito a partir do chão do terreiro, mãe. E o mundo precisa de mais histórias assim. Começamos devagar, escrevendo cartas, gravando falas, recebendo relatos. Era emocionante ver como, quando uma mulher contava, outra logo dizia. Comigo foi igual. A dor, quando dividida, se transforma. Dói menos. E às vezes até vira força. Fomos colhendo essas histórias como quem colhe manga madura do pé, com respeito, cuidado e um pouco de reverência, porque cada história era sagrada, era vida resistida. Na vila começaram a dizer que eu estava virando celebridade. Eu só ria, nunca quis ser famosa, quis ser escutada. E agora estava sendo. Recebi convite para falar num evento internacional, desses com tradução simultânea e câmera de tudo quanto é lado. Recusei. Não por medo, mas por escolha. Não preciso de palco. Preciso de círculo, de roda de conversa, de banco de madeira. Minha voz não nasceu para ecoar em teatro, nasceu para tocar corações num banco de varanda. Tiago entendeu. Você é a voz que volta para buscar as outras. E era isso mesmo. Eu falava, mas também voltava. Voltava para ouvir, para acolher, para lembrar que ninguém deveria carregar sozinha a dor de ser silenciada. Naquela noite, escrevi a última frase do caderno. Meu corpo foi ferido, mas minha voz não foi morta. Fechei o caderno com cuidado. Apaguei o lampião e dormi em paz. Foi numa manhã fria de junho que recebi a notícia. O livro estava pronto. Tiago me ligou todo animado. A editora tinha enviado os primeiros exemplares. A capa era simples, bonita, com meu nome em letras pequenas e fortes. Maria de Lourdes. Vozes que romperam o silêncio. Ele veio correndo para a vila, com uma mochila nas costas e um sorriso largo no rosto. Quando tirou o livro de dentro do pano que enrolava, minhas mãos tremiam. Passei os dedos devagar pela capa, como quem toca uma fotografia antiga. É real, mãe, tá nas suas mãos. Abri na primeira página. Li a dedicatória que Tiago escreveu sem me contar. Para minha mãe, que me ensinou o valor da verdade, mesmo quando o mundo mandava calar. Não consegui segurar o choro. Ele também não. Naquela tarde fizemos uma pequena roda na varanda. As vizinhas vieram, as meninas da escola também. Até o padre apareceu. Sentamos em círculo, como sempre fizemos. E eu li em voz alta a primeira parte da minha história. A parte em que eu era só uma menina que descascava abóbora e perdeu o chão. Algumas choraram, outras só fecharam os olhos e assentiram. Quando terminei, não teve aplauso. Teve silêncio. Aquele silêncio bonito, respeitoso que vem quando a alma da gente entende alguma coisa profunda. Depois disso, o livro correu o mundo. Gente de cidade grande escreveu dizendo que nunca tinha parado para ouvir uma mulher do sertão, que agora entendia o que era sobrevivência de verdade. Teve escola que adotou o livro como leitura obrigatória. Teve mulher que disse: criei coragem para contar para o meu filho quem é o pai dele depois de ler você. Mas para mim, o mais importante não foi isso. Foi quando o Tiago chegou um dia com um envelope.
Dentro, um desenho feito por uma menina de 7 anos. Tinha uma senhora de cabelos brancos, num banco de madeira com um livro na mão e um coração desenhado no peito. Embaixo, com letrinha torta, estava escrito: Quero ser igual a ela quando crescer. Guardei o desenho como se fosse ouro. Naquela noite, sentei na minha rede, olhando a parede cheia de bilhetes, cartas, fotografias, recortes de jornal. Meu passado todo estava ali, mas o que me doía antes agora me sustentava. Pensei em minha mãe, no quanto ela me protegeu com silêncio, por não saber outro jeito. Pensei no meu pai, naquele pedido de desculpa que chegou tarde, mas ainda assim veio. Pensei em Tiago, na coragem dele de me amar como mãe, mesmo depois da verdade. Pensei em mim. Sim, em mim. Na menina, na mulher, na velha. Tudo junto, tudo inteiro. Na manhã seguinte fui até o túmulo da minha mãe. Levei uma cópia do livro, deixei ali encostada na cruz de madeira gasta. E disse baixinho: Mãe, agora todo mundo sabe, e eu não tenho mais medo. Na volta para casa, o vento assobiava devagar. O sol saía por entre as nuvens, e os passarinhos faziam festa na cerca. Sentei no terreiro, peguei meu caderno e escrevi mais uma frase. O silêncio me ensinou a ouvir. A dor me ensinou a falar. Mas foi o amor que me ensinou a continuar. A história que você ouviu até aqui não é só minha, é de muitas. Talvez seja sua também, porque nesse mundo tão grande, onde grito vira eco e dor vira sussurro, existe um exército de mulheres inteiras, mesmo quando a vida tentou deixá-las em pedaços. Eu sou só uma entre tantas, só mais uma que segurou no fio da esperança quando tudo parecia escuro. Mas se tem uma coisa que aprendi com o tempo, é que a gente sobrevive não só porque é forte, mas porque alguém um dia ouviu a nossa história e não virou o rosto. Se você chegou até aqui, obrigada, de verdade, por ouvir, por sentir, por carregar comigo um pedaço desse passado que agora não dói tanto quanto antes. Feche os olhos agora, respire fundo, escute esse silêncio. Ele não é mais o silêncio da vergonha, é o da paz, daquela que chega devagar, mas quando vem, fica. E se um dia você encontrar uma menina quieta num canto de cozinha, descascando abóbora com olhos baixos, sente com ela, diga: Eu vejo você. Às vezes isso é tudo o que a gente precisa para continuar.